Paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão estar ouvindo essa mensagem, mais uma mensagem que nós estamos aqui gravando e vamos postar aí no YouTube, no Facebook. Eu já tenho vários vídeos postados aí, várias mensagens, todas baseadas nas Escrituras e somente nas Escrituras. Eu aqui não tenho intenção, nem é o meu propósito, né? Estar defendendo religião, ou placa, ou denominação religiosa. Eu estou aqui com o propósito de expor aquilo que Deus deixou escrito, né? Na sua palavra, usando homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e deixou aqui escritos para nós, para nosso ensino, para nossa salvação, para que nós possamos, pudéssemos olhar para as Escrituras, nós que andamos em trevas, andamos sem entendimento das coisas de Deus. Mas quando lemos as Escrituras, nós conhecemos a Jesus, através das Escrituras. É isso que precisa deixar bem claro. Nós precisamos conhecer Jesus através das Escrituras, e não através dessa ou daquela denominação religiosa ou religião que seja, porque muitos falam de Jesus, muitos falam do Messias, muitos falam, do Filho de Deus, do Salvador do mundo, Mas entendamos, quem é que pode, qual ser humano na face da Terra tem condições, vamos dizer assim, por mais inteligência que tenha, por mais sabedoria humana, por um QI mais elevado, por mais estudado, por mais dedicado às Sagradas Escrituras, pode compreender as coisas de Deus. Muitas vezes não conseguimos compreender nem as coisas deste mundo, da Terra, quanto mais as coisas de Deus, as coisas que são espirituais, que são eternas. Diante dessa incapacidade nossa, de compreender exatamente as coisas de Deus, eu entendo que nós devemos ficar restritos àquilo que Deus nos ensinou através das Escrituras. Porque quando nós colocamos aqui, naquilo que Deus revelou, naquilo que Deus deixou para nós revelar, entendimentos humanos, tradições humanas, compreensões humanas, dogmas humanos, religiosos, criados, pela igreja A, B, C, D, religiões, nós corremos um grande risco de errar, de dizer aquilo que realmente não é a verdade. Precisamos ter esse entendimento. Todos nós somos limitados. O mundo ele está em trevas, o mundo não conhece a Deus. E Deus se revelou a nós através da sua palavra, que está aqui. A palavra, que é o Verbo, se fez carne. Ele habitou entre nós, Jesus, Quando aqui esteve, ele deixou vários ensinamentos para nós. E nós devemos ficar nisso que está revelado. O próprio apóstolo João, que é onde nós estamos aqui, nós vamos gravar esse vídeo, que é o número 37, será o número 37, dentro do Evangelho que escreveu João, capítulo 8, é onde nós estamos, caminhando aqui por esse Evangelho. O próprio João deixou escrito que Jesus, lá em João 20, verso 30, 31, nós já temos colocado aqui, Jesus, quando aqui esteve, o Verbo, a palavra de Deus encarnada, quando ele esteve aqui, ele fez muitos sinais, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Por quê? Porque Jesus curou, operou, ele andou
cumprindo o seu ministério aqui na Terra por 3 anos e meio, né? Ainda que ele tivesse nascido, vivido aqui por 30 e tantos anos, mas nós entendemos pelas Escrituras, não é? Que no tempo determinado por Deus, por volta aí dos seus 30 anos de idade, ele então sai da onde ele vivia com seus pais, que é em Nazaré, né? Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então ele sai dali, vai para a Judéia, onde estava João Batista, estava batizando, ele vai lá, é batizado por João, o Espírito Santo desce sobre ele, tudo para que se cumprisse as Escrituras, né? E depois Jesus, ele começa o seu ministério, ele vai para o deserto, é levado ao deserto, o diabo tenta ele ali por vários dias, e depois ele vence o diabo ali, a tentação, e prossegue ali nos seus ensinamentos, nos seus sinais, nas suas maravilhas, né? Então ele operou muitos outros sinais. Por que não estão aqui? Porque não cabe, né? Se for colocar tudo que Jesus fez aqui em 3 anos e meio, os milagres, os sinais, as maravilhas, não caberia aqui. Então João, que andou com Jesus, que viu todos os milagres de Jesus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, selecionou, vamos dizer assim, alguns sinais, alguns milagres, colocou aqui no livro. E o que temos aqui também são bastante ensinamento da parte do Senhor Jesus. Jesus sempre, quando realizava um milagre, realizava um sinal, e junto com aquele sinal, com aquele milagre, ele então trazia o ensinamento, mostrando com o seu ensino que ele era o Cristo, que ele era o Messias, não é? O Filho de Deus, tá certo? Por que ele fazia isso? Né? Porque, na verdade, Jesus ele veio como Salvador, como o Messias prometido nas Escrituras, né? Mas muitos não criam em Jesus, né? Jesus veio primeiramente para os judeus, né? Ele se apresentou aos judeus. Por que os judeus? Porque os judeus, eles foram, na antiga aliança, chamada antiga aliança, o povo que Deus formou, né? O Israel. Ele formou lá em Abraão, né? E através de Abraão, ele formou uma grande nação. Nós temos a história da nação de Israel. Depois dessa nação, ela pecou, né? Ela desobedeceu a Deus, ela foi destruída praticamente. E o que sobrou dessa nação foram os da tribo de Judá, né? Então, e naquele tempo estava ali, né? No tempo de Jesus. Então eram chamados assim de judeus, porque eles ficou mais ali alguns da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, as outras 10 tribos, que eram as tribos de chamado Israel, né? Praticamente estava destruído. Então havia foi dispersa, né? Vamos dizer assim, a nação de Israel por várias partes do mundo. Mas ali em Jerusalém, na época de Jesus, estavam mais os da tribo de Judá, os de Benjamim. Né? Então, Jesus veio para esses, tá certo? Mas esses não acreditaram em Jesus, né? Não creram em Jesus, tá certo? Alguns creram, outros não. Né? Alguns gentios que não eram povo de Deus também creram, outros não, né? E até hoje é assim, tá certo? Até hoje essa palavra é falada, é pregada, é ensinada, né? Hoje pela igreja, que somos nós, salvos em Cristo. Essa palavra é pregada, é anunciada, a salvação, e acontece a mesma coisa. Né? Alguns creem, outros não creem, tá certo? E assim vai ser até a volta de Jesus. Então, nós que pregamos o Evangelho, que anunciamos o Evangelho, né? Debaixo de uma orientação do Espírito Santo de Deus, debaixo de uma obediência a Deus, pregando o que está escrito, não inventando, né? Hoje nós temos muitas invencionices, né? No meio chamado cristão. As pessoas inventaram, nesses 2000 anos, desde a vinda de Jesus até hoje, existem muitas invenções, tanto doutrinárias, né? Teológicas, que foram acrescentadas ou retiradas daqui. Né? Chegaram a mudar os 10 mandamentos. Enfim,
fizeram uma série de coisas, acrescentaram coisas, né? Então, por isso que eu disse, nós devemos ficar naquilo que Deus revelou, naquilo que está revelado nas Escrituras, no Antigo Testamento, né? Através da nação de Israel, através dos profetas, da lei, tá certo? Dada a Moisés, e também na revelação de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, depois nos ensinamentos dos apóstolos, que estavam baseados no ensinamento que eles receberam de Jesus, né, e foram passando para frente. E Deus bem sabia, né? Se ficasse só na conversa, vamos dizer assim, realmente iria haver uma bagunça doutrinária, né? As pessoas iriam inverter as coisas, né? Daquilo que Jesus falou, tá certo? Então Deus teve o cuidado de nos deixar, né? Aqui, ó, escrita a sua palavra. Por isso que eu disse, nós devemos estar apoiados aqui, ó, aqui, não nisso, não naquela, não naquele outro, porque senão isso faz uma confusão na nossa mente. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, um pregador fala uma coisa, outro pregador fala outra, o ensinador fala uma coisa, uma religião ensina de um jeito, a outra ensina do outro. E aí aquela confusão religiosa na nossa cabeça, certo? E isso é um trabalhar maligno, porque Jesus já disse que toda casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. Então essa divisão no meio do cristianismo, um ensinando de uma coisa, um outro ensinando de outra coisa, de outra forma, de outra maneira, um pregando de um jeito, outro pregando do outro, isso aí já é realmente um trabalhar satânico, maligno, onde há divisão, onde há discórdia, onde há dissensão, realmente aquela casa, né, no caso aqui o cristianismo, ele não vai subsistir. Então quem é que vai ficar? Aqueles que estão afirmados na palavra. Aqueles que creem na luz, que veio ao mundo, que é Cristo Jesus. É o que ele disse aqui. No último vídeo nós lemos, né? Em João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, como é que nós seguimos Jesus hoje? Né? E aqui ele estava falando porque ele estava ali no mundo, né? As pessoas que estavam seguindo ele, os discípulos, né? Os apóstolos. Mas hoje Jesus já não está mais aqui. Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, mas ele não nos deixou só. Ele disse na sua palavra, eu vou, mas vou enviar para vocês o Espírito Santo, o outro Consolador. Certo? Então, todo aquele que recebe Jesus, todo aquele que crê em Jesus, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Se arrepende de seus pecados, sinceramente, se chega diante de Deus, recebendo o Salvador, o único da sua vida, né? E segue Ele como Senhor, né? Pelos ensinamentos dele, este recebe, então, o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, né? Então, todos os dons espirituais que nós recebemos da parte de Deus, ele tem esse propósito, né? Nos capacitar, tá certo? A pregar o Evangelho, a ensinar as doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, edificar a igreja, que somos nós, né? Que são pessoas, não é templo religioso, tá certo? Não é religião, não é entidade religiosa, são aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que creem em Jesus através da palavra. Esses precisam ser edificados na sua fé, certo? Então Deus capacita pessoas, né, com os dons espirituais, então para que Deus possa realizar, edificar a igreja que é dele, que é de Jesus, a igreja de Jesus, né? A igreja dos salvos em Cristo é de Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que ensina, é Jesus que é a luz, né? Que ilumina as nossas mentes, tá certo? Mas Jesus escolhe pessoas aqui na terra e capacita esse ou aquele para que pregue o Evangelho, para que traga ensinamento
a sua igreja, o seu povo que ele tem na terra. E nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus, expondo as Escrituras. Não quero sair daqui. Por isso que eu quero ficar aqui. Certo? Uma coisa interessante que Deus falou comigo, assim, em pensamento, né? Nesta noite, logo que eu acordei, ele mostrou para mim a conversa que Jesus teve com Nicodemo. Nós já gravamos esse vídeo, né? E Nicodemos, que era um mestre em Israel, ele era conhecedor das Escrituras, mestre, ele era rabino, ele dava aula, ele ensinava as Escrituras, certo? Ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos principais ali dos judeus, né, que ficava ali responsável pelo ensino das Sagradas Letras. Por isso que Jesus fala, tu és mestre em Israel, né? Jesus era mestre. E ele foi lá e chamou Jesus de mestre, né? Reconheceu que Jesus era de Deus, porque Jesus fazia muitos sinais. E ele disse, olha, eu sei que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele, né? Mas já escrevi, só para relembrar, né? E aí Jesus falou para ele, é necessário vos é nascer de novo. E começou a explicar para ele, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo, que é o novo nascimento, a respeito do novo nascimento. Mas daí, Jesus foi explicando e ele foi perguntando para Jesus, mas como é que pode ser isso? Ele chegou a falar assim, será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe já sendo eu velho e nascer de novo? Né? Então ele estava sem entendimento do que é o novo nascimento. Nós precisamos entender, irmãos, que o novo nascimento ele é dado por Deus, é Deus que faz. Certo? Assim como nós viemos ao mundo em carne, e nós não escolhemos aonde nós vamos nascer, quando que nós vamos nascer, né? Quem faz isso são os nossos pais carnais, né? Então eles têm lá um relacionamento sexual, e aí é gerado lá, né? Todos nós somos gerados assim, né? Através de um relacionamento entre pai e mãe, entre mulher e homem, tá certo? E nasce um ser carnal, todos nós somos carnais, tá certo? Temos essa natureza carnal em nós. Essa natureza carnal, ela é tendente a pecar. Ela vai pecar, porque ela não conhece as coisas de Deus. Então aí precisa um agir do Espírito Santo, do próprio Deus, através do Evangelho, através da palavra anunciada. E essa pessoa vai crer em Jesus, e crendo, ele vai então, né, isso quem dá é Deus que faz você crer, você. Eu posso falar aqui o dia inteiro, mas se Deus não operar na sua vida, você não vai crer. Tá certo? Então, a hora que nós anunciamos o Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa e faz essa pessoa crer. Uma vez que ela crê, entendeu, reconheceu Jesus como seu Salvador, ela então é gerada do Espírito. Ela é gerada de Deus. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Então, a pessoa agora, ela passa a ter tinha só a natureza carnal, pecadora, que estava destinada à morte eterna, agora ela passa a ter a natureza espiritual, que é eterna, que é a vida eterna. E aí começa então esse embate, né, essa luta da carne contra o espírito, né? E aí, por isso que nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, para Deus nos fortalecer o lado espiritual, para que o lado espiritual nosso prevaleça e mate, né, com o tempo a nossa carne, porque a carne é pecadora, ela tende ao pecado, ela precisa ser mortificada, e ela é mortificada por Deus, e nós precisamos ler as Escrituras, orar a Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, procurar seguir a Deus através das Escrituras, para que dessa forma nós vamos matando, vamos mortificando a nossa carne. Aí já não vamos mais fazer os desejos da carne, que é o pecado. Vamos fazer a vontade de Deus, que é a santificação, que é a vida eterna, que é a vida com Deus. E ele explicava isso para Nicodemos, certo? Eu achei interessante que chegou uma hora que Jesus falou assim para Nicodemos, porque Nicodemos falou assim, Jesus falou assim, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quer dizer, você vê o vento, você sente o vento, né? Mas você não vê o vento.
Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai, mas você percebe ele, né, no mover das árvores, é, quando ele, né, assopra na sua pele, no seu corpo, né? Você ouve muitas vezes quando o vento é muito forte, faz aquele barulho do vento, né? Então você sente, você ouve, mas você não sabe bem como é que é isso, né? Como é que acontece isso. Isso é do Espírito, isso é o Espírito que faz, é o Espírito agindo em nós, tá certo? Mas Nicodemos não entendeu. Como pode ser isso? Ele respondeu aqui no capítulo 3, verso 9. Aí Jesus disse para ele assim: Tu és mestre de Israel, tu ensinas em Israel, tu é mestre, né? E não sabes isto? Jesus fez essa pergunta para ele, né? Como que admirando, eu entendo assim, tá certo? Você não sabe, você é mestre. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Quer dizer, Jesus, né? Aqueles que são de Deus, que vêm de Deus, que são nascidos de Deus. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Eu estou falando coisas da terra para você, Nicodemos. Que é preciso nascer de novo. E nascer de novo é aqui, não é lá. Não é depois que você morre que você vai nascer de novo, como a reencarnação prega, né? Os espíritos entendem a reencarnação assim, né? O nascer de novo. Não, o nascer de novo acontece agora, em vida, enquanto nós temos vida carnal. Que nós não temos, na verdade, vida espiritual, nós só temos carnal. Né? Então, mortos para as coisas de Deus. Mas daí, Deus nos dá um novo nascimento em Cristo Jesus e nós somos vivificados, passando a ter vida com Deus. Né? E você é mestre, e você não sabe disso? Né? Aí ele começa a explicar, a partir do verso 13, dizendo que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Ele vai falar de Jesus, que seria crucificado, certo? E Deus fez isso por amor aos seus, né? Então todo aquele que olha para Jesus, crê nele, não é condenado, não está mais na morte, não está mais no pecado, passou da morte para a vida, tá certo? E esse é o novo nascimento que Jesus estava explicando ali para Nicodemos. Mas o que eu acho interessante é isso, né? Jesus falar para Nicodemos que era um mestre em Israel, que era um homem instruído na palavra de Deus, mas não entendia essas coisas aí. Jesus, com calma, explicou todinho para ele. Está tudo explicado aqui. Não vamos ler, que já gravamos esse vídeo. É só para nós termos entendimento isso. Que muito mal nós entendemos as coisas da terra, que Deus faz aqui na terra. Quanto mais as espirituais. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós devemos ficar aqui, ó, naquilo que Deus... O homem, muitas vezes, é tão soberbo que ele quer ensinar a Deus. Ele olha para as escrituras e começa a querer colocar entendimento humano aqui, ó, no que é espiritual. Aí não funciona. Não funciona. É o que eu sempre disse. Quem nos ensina é a palavra. É Deus que nos ensina através da palavra. Nós temos que ir para a Bíblia vazios do nosso entendimento. Vazios. Para poder receber aquilo que Deus tem para nos dar. Temos que nos esvaziar. Por isso que as pessoas vão para a Bíblia cheia de preconceitos, cheia de ensinamentos humanos, cheia de sabedoria humana, e não conhece as coisas de Deus, não crê nas coisas de Deus. Mas quando Deus esvazia, né, nós e nós mesmos, aí ele começa a encher nós do Espírito Santo, e o Espírito Santo dá entendimento de todas essas coisas. Amém? Então eu queria deixar essa mensagem aqui, começo aqui, da necessidade de nós nascermos de novo. Amém? Então, deixo aqui bem claro isso, né? Eu estou aqui apenas com uma voz, expondo às Escrituras, aquilo que Deus deixou. Agora, cabe a você que está ouvindo aí, né? Procurar pedir para Deus te abrir o entendimento. Né? Eu não consigo, de mim mesmo, só exponho aqui. A minha compreensão também é mínima das coisas de Deus, né? Mas o Espírito Santo vai revelando para nós, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas e vai nos dando entendimento. Amém? Bom, capítulo 8 de João, a partir do verso 31. Então, desde o capítulo 5, né, quando Jesus fez ali um grande milagre, curou o homem,
que estava paralítico havia 38 anos, e aquele homem pegou a cama, Jesus mandou ele pegar a cama e andar, foi embora para casa dele. Os judeus viram ele carregando a cama. Aí começou ali uma questão do sábado, né? Da lei com os judeus, né? Dizendo que Jesus estava quebrando o sábado, que ele não podia ser de Deus, porque ele quebrava o sábado, fazia essas coisas no sábado, não respeitava a lei. E começou isso, esse embate, né? Vamos dizer assim, de respeito a Jesus. Mas, entendamos, Jesus estava ali revelando para eles que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Tá certo? Isso é bem claro, desde o capítulo 5. Desde o capítulo 5, Jesus mostrando, ensinando, né? Que ele é o pão da vida, tá certo? Jesus, ele é a luz do mundo, Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus é o Messias, ele estava ensinando isso, mas as pessoas não criam, e aí criava-se esse embate. Não é da parte de Jesus, Jesus estava ensinando, Jesus estava, é isso que ele veio fazer, ele veio revelar Deus, revelar a salvação de Deus que estava nele, que ele era o Messias, o Salvador. Mas as pessoas não criam, as pessoas não entendiam, né, o que Jesus estava falando, e criava-se esse embate. Né? Aí entrava inveja, entrava orgulho religioso no meio, né? Imagina, né? Os judeus que eram como Nicodemos ainda reconheceu ainda, né? Mas ali está o Sinédrio, aqueles que eram doutores da lei, fariseus, né? Entendidos na lei. Imagina, agora vem um nazareno, um carpinteiro, né? E quer nos ensinar as coisas a respeito de Deus. Aí eles ficavam meio com orgulho, orgulhosos naquilo que... Então, por isso que nós, para poder entender as coisas de Deus, nós temos que descer. Nós temos que se humilhar, falar para o Senhor, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu não compreendo. Mas se o Senhor me ensinar, eu vou aprender. E aí Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, ele vai ensinando nós. Mas quando nós vamos lá com arrogância, quando nós vamos lá querendo ensinar a Deus, aí, hoje nós vemos muito isso, né? No meio cristão, infelizmente, isso entristece o meu coração. Às vezes eu fico até meio que irado, confesso, né? Quando eu vejo pessoas pregando evangelho com arrogância, com uma autoridade que não vem de Deus, é uma autoridade humana, eu determino, eu faço, eu aconteço, e não, nós não fazemos nada. Tudo é Deus que faz, a glória de Deus, tudo é Deus, entendeu? É Deus que cura, se Deus me usar para curar, é a glória dele. Eu não tenho nada, eu não sei, eu não posso curar, eu não posso fazer nada. Eu não posso libertar uma pessoa, eu não posso fazer nada. Mas se o Espírito Santo de Deus agir através de mim, aí sim, certo? E isso, a glória é dele, é do Espírito Santo que habita em mim, não é minha. De jeito nenhum, de forma nenhuma. Então, se eu prego o Evangelho hoje, se eu anuncio o Evangelho aqui, eu não posso tomar para mim essa glória. Se alguém, porventura, crer em Jesus e for a Jesus, será salvo. Isso aí é o agir do Espírito Santo, é o Espírito Santo que faz. Eu não sou nada, eu sou igual o João Batista falou, eu sou uma voz. Quem és tu, João Batista? Eu sou uma voz que clama no deserto. Né? Se você crer na palavra que está sendo anunciada, você vai ser salvo. Se não, mas quem convence você é o Espírito Santo, não sou eu. Amém? Eu apenas prego. Então, Jesus estava aqui ensinando isso, e as pessoas ali combatendo contra Jesus, né? Aí Jesus, então, disse, né, falando que, ali em João 8, depois que levaram uma mulher pega em adultério, e ele salvou aquela mulher da morte, né? Ele começa a falar que ele é a luz do mundo, as pessoas começaram a questionar, você está testemunhando de você mesmo, o testemunho não é válido, mas eu já tinha falado disso, né? Não que seja, né, Jesus precisa receber testemunho de alguém na terra, não. Mas João Batista deu testemunho dele, tá certo? As obras que ele fazia aqui, que eram obras de Deus, dava testemunho dele, né? As escrituras que foram inspiradas por Deus, que eles conheciam bem, né? Moisés, os profetas davam testemunho dele, né? O próprio Deus deu testemunho dele, os apóstolos que estavam com ele davam testemunho dele. Hoje, a igreja dá testemunho de Jesus, a igreja de Jesus, né? Ela dá testemunho de Jesus, tá certo? E
Então não que Jesus precise, necessite, porque ele é. Se você crê, ele é Deus. Se você não crê, ele é Deus. Se você crê, ele é o Salvador. Se você não crê, ele é o Salvador mesmo. Mas ele considera esses testemunhos para a salvação nossa, para que nós venhamos entender que ele realmente é. Por isso que ele fazia a obra, né? Por isso que ele recebeu o testemunho de João Batista, por isso que ele recebe o testemunho da igreja hoje. Não que ele necessite da igreja, é o contrário, é a igreja que necessita dele. Né? Eu acho engraçado as pessoas dizerem assim, Deus conta com você, Deus precisa de você. Não precisa de ninguém, não. Deus é Deus, tá certo? Mas ele usa a igreja na terra para salvar pessoas. Salvar a igreja, o povo de Deus que está dentro da igreja e outros que não estão na igreja. Então, tudo é Deus, a glória de Deus, é só Deus, tudo é Deus que faz. Né? E Jesus estava explicando isso, mas as pessoas não entendiam. E contendiam com Jesus. Né? Discutiam com Jesus. Tá certo? Aí Jesus estava ali. Aí diz a palavra que, no verso 30, onde nós paramos no último vídeo, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos creram em Jesus. Né? Ele dizendo que ele era um pai, que ele conhecia o pai, que ele veio de Deus, que ele era... Muitos aqui diz que creram nele. Aí continua Jesus, a partir do 31 é onde nós vamos gravar aqui. Não vai dar tempo de falar muita coisa, mas a intenção aqui é ir devagarzinho, não ter pressa, né? Não ter pressa. Verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus, então estava falando ali aos judeus de Jerusalém, na festa dos tabernáculos que estava acontecendo ali. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, observe bem isso, nós temos que permanecer na palavra de Jesus, naquilo que Jesus ensinou, nós não podemos sair daqui. Permanecer é o quê? Ficar ali, naquele lugar, ficar na palavra, permanecer na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos, que é discípulo, alunos, seguidores, alunos de um mestre. Discípulo é isso, aqueles que aprendem de um mestre. João Batista tinha o seu discípulo, os fariseus tinham os discípulos dele, e aqueles que permaneciam na palavra de Deus permanecem na palavra, naquilo que a palavra revela. Por isso que eu não posso sair daqui, senão eu não vou ser discípulo de Jesus. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não permanecer na sua palavra. É o que Jesus está dizendo. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem que permanecer aqui, irmão. Não podemos sair daqui, não. Não podemos acreditar em ensinamento humano, não podemos acreditar em dogmas humanos, tradições humanas, não. É aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Aí ele fala assim no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que maravilha, não é, irmão? Se nós permanecermos na palavra, seremos discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus. E como aprendiz de Jesus, como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, nós vamos conhecer o quê? Conhecer a verdade. E quem liberta nós é a verdade. É a verdade que liberta. Viu? Muitas vezes as pessoas aí fazem cultos de libertação. E aí fazem aqueles rituais todos, né? Para libertar uma pessoa do mal. E acontecem várias coisas ali naquele culto de libertação. Eu não quero entrar nesse mérito, tá certo? Mas a palavra diz que o que liberta nós é o conhecimento da verdade. E como é que nós vamos conhecer a verdade? Se nós permanecer na palavra. Sermos discípulos de Jesus. Conhecer a Jesus pela palavra. Aí nós vamos ser libertos. Quando ele disse isso, aí diz aí no verso 33, responderam-lhe os judeus, né, para quem ele estava falando, que criam nele. Somos descendência de Abraão. Olha só, né, a nação de Israel. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Fizeram essa pergunta para Jesus, não entendendo o que Jesus estava falando. Na verdade, irmãos, todos nós, né, que cremos em ensinamentos humanos, em religiosidade criada por homens, que não estão baseadas somente na palavra de Deus, nós não somos livres, nós somos escravos. Né? E eles, como
se consideravam descendência de Abraão, povo de Deus, né? Eles achavam, eles entendem assim, né? Ele falou, nós não servimos a ninguém, como dizes tu sereis livres? Aí Jesus disse a eles assim, em verdade, confirmando aqui, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, irmão, não é questão de... Porque nem todos que eram descendência de Abraão, eram de Deus. Na verdade, muitos judeus ali diziam ser judeus, mas não é por ser judeu que nós somos libertos, né? É aqueles que recebem Jesus, porque Jesus nos liberta do pecado. Ele nos liberta do pecado, ele nos tira, ele paga o pecado para nós. E aí nos liberta. Porque o que nos prende é o pecado. É o pecado que nos prende. É o pecado, né? Então Jesus está dizendo aqui, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. E a palavra vai dizer que todos nós somos pecadores. Não tem um justo, nenhum justo sequer. Então todos nós, todos aqueles que vêm ao mundo, todos, são escravos do pecado. Inclusive aqueles que estavam ali dizendo ser descendência de Abraão. E por isso se consideravam aí livres, não é? Mas na verdade não conheciam a verdade, que é Jesus crucificado na cruz para pagar os nossos pecados. Essa é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem a Deus senão por Ele. Se não cremos nele, então não é por ser descendência de Abraão. Então observe que não é porque é religioso, não é porque você é dessa religião, daquela religião, meu pai é católico, meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, eu também sou evangélico, eu sou católico, eu sou... Não é por isso. Nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Jesus fala para eles. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo, o escravo, ele não mora na casa, né? O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para nós estarmos na casa do Pai. Para nós estarmos na casa do Pai, precisamos ser libertos do pecado. Não tem como nós nos chegarmos a Deus com os nossos pecados, irmãos, sobre nós. Nós somos escravos do pecado. O pecado domina sobre a nossa vida. E só tem um que nos liberta, é o Filho, é Jesus. Certo? Jesus ele tem que entrar na nossa casa, para nós um dia estarmos na casa do Pai. Então quando Jesus entra, quando Jesus nos liberta, entra na nossa casa, aqui ele está falando de casa corpo, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Né? Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, nós somos libertos do pecado, porque ele paga o pecado, ele paga a nossa conta com Deus. Agora nós somos livres para nos chegar a Deus, né, por Cristo Jesus, por meio de Cristo, que habita em nós, que o Espírito Santo está em nós. Aí temos liberdade, né, não precisamos mais ser escravos do pecado. O pecado nos escraviza, irmãos, muitas vezes. O pecado nos mantém debaixo de uma opressão. Né? Muitas vezes nós pecamos, e para esconder aquele pecado nós praticamos outro pecado, e para esconder aquele pecado nós praticamos outro pecado, e vamos nos escravizando, vamos nos condenando a nós mesmos, na verdade, por causa dos nossos pecados. E todos nós somos assim. Todos nós somos assim. Então nós precisamos de Jesus. É o que Jesus estava dizendo para eles aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, nos meus ensinamentos, obedecendo, né, vocês serão meus discípulos, vocês vão aprender de mim. E aí vocês serão livres, libertos do pecado.
Então, quem nos liberta é o Filho, é Jesus, que paga os nossos pecados na cruz, que nos liberta de todos os pecados, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Certo? Eu vou parar aqui nesse verso, a intenção minha é ir até mais um pouco para baixo, tá certo? Mas nós vamos parar aqui para não deixar o vídeo muito comprido. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o embate aqui continua. Nós vamos a partir do verso 37. Tá certo? Jesus continua falando com eles ali. Mas vamos ficar aqui nesse vídeo, né? Então, nós precisamos do Filho, nós precisamos de Jesus, para que por Ele, por Cristo, nós sejamos libertos dos nossos pecados, que está na nossa natureza carnal pecadora. Né? Quando nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, e aí somos libertos. Porque não andamos mais em trevas, não andamos mais em pecado, não andamos mais na escuridão. Agora nós somos luz, fazemos as nossas obras na luz. Né? A nossa vida é um livro aberto. Né? Não tem mais que esconder nada de ninguém. Não precisamos, né, estar escravizados pelo pecado. Certo? E isso é liberdade. Isso é que Jesus faz em nossas vidas. Mas o diabo, ele fica sempre querendo você preso, acusando você em seus pecados. E você fica lutando, querendo largar do pecado e não consegue, porque o diabo te oprime. Né? Por exemplo, uma pessoa que é pega em adultério, né? Vamos falar no adultério porque foi o que aconteceu com essa moça aqui, tá certo? Aí é descoberta, ele ou ela, a mulher ou o marido é descoberta e pega no adultério, tá certo? Aí o que acontece? Com medo do cônjuge descobrir a sua má obra, né? O seu adultério que ela cometeu, tá certo? O diabo oprime ela fica ali, não consegue libertar daquilo. Às vezes ela quer sair, mas não consegue. Quando ela tenta sair, a pessoa que está com ela fala assim, se você sair, o diabo usando a pessoa, né? Eu vou contar, viu? Para sua esposa, para o seu esposo, que você é minha amante. E aí a pessoa fica amarrada nisso, fica presa nisso. O diabo prende a pessoa no pecado. E a pessoa com medo, ela fica fazendo a vontade do pecado. Ela fica fazendo a vontade, né, do pecado e fica oprimida pelo pecado. Mas daí quando a gente resolve, fala assim, chega, agora chega, não quero mais essa vida para mim, vai a Jesus, tá certo? E pode acontecer que o seu pecado seja revelado, vai trazer problemas, né? Lógico que vai trazer problemas, consequências, porque o pecado tem consequência, tá certo? Mas você vai clamando a Deus, vai clamando a Jesus, né? Vai pedindo misericórdia de Deus, misericórdia de Jesus. Jesus vai trabalhar na sua vida e pode trabalhar na vida do seu cônjuge também. E você se reconciliar aí, e haver perdão, e a vida segue, tá certo? Agora, se você ficar com medo, preso aí no seu pecado, e muitas vezes as pessoas ficam porque gostam, né? Do pecado, né? Tem prazer no pecado, por causa da carne, tá certo? E ficam lá também, né? Naquela vida, até que um dia é descoberto, né? Porque toda mentira um dia é descoberta. Um dia a casa cai, como dizem as pessoas aí, né? Um dia a casa cai. Então, irmãos, Jesus veio nos libertar de todas essas coisas. Tá? E Jesus faz esse convite para você hoje, finalizando aí, Mateus, lá no Evangelho de Mateus, embora nós estejamos em Jesus falando aqui de libertação, né? Mateus, ele fala assim, esse jugo que o pecado põe sobre nós, né? Essa opressão maligna, esse peso que é o pecado em nossa vida, tá certo? Quando nós recebemos a Jesus, Jesus entra em nossa vida, na verdade, né? Não é nós que recebemos, não é nós que escolhemos, é Jesus que nos escolhe, por graça e misericórdia dele. Aí no verso 25, do capítulo 11 de Mateus, Jesus diz assim, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve.
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E o verso 28, ele chama nós, ele traz esse convite maravilhoso para a nossa vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado dessa vida de pecado? Você está cansado de ser escravo do pecado? Você está cansado, oprimido aí nos seus pecados, né? Na sua vida, certo? Às vezes querendo até suicidar, às vezes querendo até entrar em depressão. Muitos já estão em depressão, muitos estão oprimidos, né? Numa vida escrava do pecado. Porque o pecado faz isso. Mas Jesus fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é o nosso alívio, porque ele paga a nossa conta, ele paga os nossos pecados, ele nos liberta dos nossos pecados. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, o meu ensino. Jugo quer dizer, Jesus ensinando nós a como andar neste mundo. Né? Tomai sobre vós os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, que está em Cristo Jesus, está nele, no Evangelho. E aprendei de mim, aprenda de Jesus, aprenda com Jesus através da palavra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, Jesus é humilde ao ensinar. Por isso que o Evangelho que não precisa gritaria, não precisa aberração, não precisa confusão. Jesus é manso e humilde. Ele ensina com mansidão, com humildade de coração. Aprendei dele, aprendei de Jesus. Né? E encontrareis descanso para vossas almas, para suas vidas. Né? Vocês irão descansar, descansa, aí descansa. Quando Jesus entra na nossa vida, ele paga as nossas contas, nos liberta do pecado, aí aquela opressão que nós tínhamos, aquele cansaço que o pecado traz para nós, porque o jugo é pesado, né, sobre a nossa vida, aí nós descansamos. É o que Jesus diz: encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os ensinamentos de Jesus não são pesados. Pesado é o pecado que habita em nós, que está em nós. E Jesus quer nos libertar dos nossos pecados. Amém? Então deixo mais esse vídeo aqui. Né? Paramos aí, vídeo número 37, paramos no verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Receba mais essa mensagem da parte do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor Jesus entre na sua vida. Que você abra o coração. Deixe Jesus entrar na sua vida, irmão. Não importa o tamanho dos pecados, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Viu? E o pecado nos oprime, nos amarra, nos prende. Né? E Jesus quer libertar você disso. Jesus quer perdoar os seus pecados. Jesus quer pagar a sua conta que você está carregando. E não importa o tamanho dele, o tamanho do jugo. Ei, irmão João, mas você tem tanta coisa. Chega a Jesus, entrega a Jesus. Jesus vai fazer, vai trabalhar na sua vida. Amém? Ele fez na minha, ele faz na vida de muitos e vai fazer na sua também. E essa é a minha oração que eu faço para você. Amém? Que você venha se entregar a Jesus. Que você venha receber Jesus na sua vida, na sua casa, no seu coração. Né? E ele venha te libertar. Ele venha fazer você descansar nele. Amém? Receba aí da parte de Deus. Como é que eu faço, irmão João? Ué, receba Jesus. Né? Como é que eu faço? Você precisa ir aqui e ali? Não. Aí mesmo onde você está, em oração ao Pai, a Deus, tá certo? Se ajoelha aí no seu quartinho, quietinho, só você e Deus. Não precisa ninguém saber, não. Não precisa contar, não. Depois que você receber, que você for liberto, aí você vai ter prazer em contar as suas experiências com Deus. Mas hoje não. Hoje, se você quer, se você ainda não tem, se ajoelha aí diante de Deus, confesse seus pecados a Deus, ainda que ele já conheça todos eles, né? Mas ele quer ouvir você quebrantar o coração diante dele. Não é diante dos homens, não, viu? É diante dele. Peça a ele de te dar a paz por Cristo Jesus, que Jesus venha morar em você. Receba Jesus aí na sua vida, na sua casa, no seu coração. Você vai ter descanso para a sua alma. Não é que não vai ter aflições. Aflições nós temos nesse mundo, mas o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai nos fazer descansar.
Esse tempo que nós vivemos aí de vírus, essas coisas que estão acontecendo aí, o mundo está oprimido, o mundo não sabe o que vai acontecer. Mas se nós estivermos em Cristo, nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos, né? Nós estamos descansados no Senhor. Amém? É isso que Jesus fez na minha e quer fazer na sua. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe poderosamente você. Que a graça de Deus que está em Cristo Jesus alcance a sua vida. Que você venha ser liberto do pecado, liberto da opressão maligna, né, do peso do pecado, da culpa. Tudo isso Jesus nos liberta. E encontrarei descanso para a vossa alma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.